Iniciando então aqui a terceira parte do nosso mini treinamento, que é relativo então ao estudo da vida espiritual. Lembrar aqui que nós temos lives de quinta às 19, sexta às 19, domingo às 10, onde nós colocamos um dos vídeos, em cada uma delas, um dos vídeos estudados na semana, para estudarmos juntos aqui com vocês. E para isso eu divido os vídeos em trechos de 10 minutos e coloco um trecho aqui e, de acordo com o meu coração, a gente comenta alguma coisa. E tudo isso que nós falamos aqui está gravado, está no canal YouTube do engenheiro Mauro Lozano, que é o endereço oficial da nossa academia. Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto com Lozano com Z. Então vamos para o vídeo de hoje. Eram sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Porque entenderam que se a relação deles de adoração, consagração, rendição estivesse adequada, a relação deles com Deus adequada no altar, eles não precisariam temer os seus inimigos. E que Então, senhores, é tão importante isso. Se nós consagrarmos a nossa vida para Deus e devemos, como cristãos verdadeiros, fazer isso é espiritual. Assim como eu falei no trecho anterior do nosso mini treinamento, nós somos protegidos do inimigo. Porque o inimigo está ao redor de todos nós, em qualquer lugar que estejamos, o inimigo está lá para arrumar uma brecha na nossa questão psíquica e entrar na nossa mente para detonar com a gente. E mesmo que você tenha nascido de novo, ele vai continuar fazendo isso. Só que quando você tem o Espírito Santo, você é protegido. Ele te dá discernimento do que vem dele, do Espírito Santo, e do que vem do inimigo. Agora, quando você não tem o Espírito Santo, você fica à mercê do inimigo, que invade a tua mente. O inimigo é invasor. O princípio espiritual maravilhoso é esse. Porque sim, nossos muros têm brechas. Se nós não estivermos mantendo uma relação adequada com o Senhor no altar, onde nossos corpos são apresentados como sacrifício vivo, santo e agradável, e onde o sacerdote pode seguir fazendo sua obra em nós, como também já compartilhamos. Tão importante, irmãos. Então, depois dessa restauração do altar, os muros são completados ainda no tempo de Zorobabel. Então, 70 anos, na verdade 50 anos depois do templo ser edificado e 70 anos depois de Zorobabel ter saído com a primeira leva, nós temos o retorno de Esdras. E Esdras foi o homem da palavra. Ele ainda hoje, entre os judeus, conhecido não como um escriba, mas como o escriba. Porque a carga que o Senhor compartilhou com o vaso Esdras, cujo nome significa auxílio. A carga que o Senhor compartilhou com Esdras dentro da Babilônia, no meio da ruína, foi a carga da sua palavra. Então, Esdras 7:10 diz assim: Esdras tinha disposto, entregue o seu coração. Não é apenas sua mente. Sua mente está incluída. Ele tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E para cumprir, ou seja, obedecê-la, senão do que vale conhecê-la. Para cumprir, e terceiro aspecto, para ensinar em Israel. Que linda ordem, não é? Buscar, obedecer, cumprir. Hoje, pela tarde, na comunhão com alguns irmãos, nós nos lembramos de Charles Studd. Já ouviu falar nele? Ele foi um campeão de cricket, um esportista de alto nível, muito rico,
Aliás, esse esporte era praticado só pelos ricos. Então, ele foi alcançado pelo Senhor. Ele era um homem do mundo. Ele foi alcançado pelo Senhor. Ele doou toda a sua fortuna, e não era pouca, a entidades de filantropia, de caridade, e partiu para serviço ao Senhor em tempo integral. Serviu o Senhor na China, serviu o Senhor na África, partiu para o Senhor na África, inclusive longe da família. Ele e sua mulher, sua esposa, depois de anos de casado, entregues ao Senhor, entenderam que por causa do significado, da dureza da obra na África, ela... Quer continuar? Pode continuar. Você pode falar. Por causa da dureza dessa obra na África, a sua esposa ficaria em sua casa. O que você acha disso? Hein? Ele se separou de sua esposa, não. Sua esposa o amava. E ele amava sua esposa. Mas os dois amavam mais ao rei do que um ao outro. Então a sua esposa, no que concerne a ela, o entregou para que ele servisse o Senhor o tempo integral só, na África. E na África ele partiu para o Senhor. A biografia desse irmão diz que certa vez ele estava hospedado na casa de um dos muitos irmãos pelos quais ele seguiu cooperando na edificação da casa de Deus. Esse irmão acordou pela madrugada e viu que a porta do quarto de Charles estava entreaberta e a luz estava acesa. E o seu hospedeiro se preocupou com ele. Se ele estava passando mal, se ele estava tendo alguma necessidade. Ele chegou na porta, devagarzinho, olhou pela fresta e viu Charles Studd ajoelhado, com a Bíblia aberta sobre a cama e ajoelhado. E outro dia, então, quando ele foi para o seu quarto, o hospedeiro, quieto, Charles nem o notou. Quando pela manhã, então, eles foram tomar o dia de jejum, o seu hospedeiro perguntou para ele: eu percebi que ontem à noite a luz do seu quarto estava acesa e eu cheguei devagar e vi que você estava ali ajoelhado. Você estava com alguma necessidade? Você estava com alguma dor? Você estava com algum problema? Ele disse: não, irmão. Eu estava procurando mais dos mandamentos do meu Senhor para os cumprir. Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel. Graças ao Senhor, meus irmãos. Então, senhores, essa é a função diária de um filho de Deus. É buscar as ordens de Deus. É buscar saber o que o Pai Celestial quer que a gente faça. Para então ministrar, ensinar, pôr em curso aquilo. E isso vem do Espírito Santo, e a gente testifica aqui que com esse relacionamento crescente com o Espírito Santo, como qualquer relacionamento que se mantém, a gente vai se entendendo cada vez melhor, vai se identificando, fazendo parte do corpo de Cristo. E, quando eu falo fazendo parte, são dois seres humanos, o Espírito Santo vai falando, encabeçado por Jesus Cristo, a quem deve ser o nosso guia, e nós nos transformamos de circunstância em circunstância, imagem e semelhança de Cristo, e aí nós vamos ministrar, ensinar, mas primeiro nós temos que buscar isso, e a gente busca com relacionamento. Oração é relacionamento com Deus, e isso é espiritual, não é religião, e é isso que ele está falando. Bom, como deu nosso tempo aqui, eu recomendo que vocês vão lá na aula 20, lá tem vários vídeos, trechinhos de vídeo, de vários preletores e temas, e que vocês podem ver esses trechinhos e também ir
que está lá na playlist, vários preletores com vários vídeos os originais, e lá vocês também podem ter acesso aos vários canais que estudam a vida espiritual, né? Então nós temos cerca de 6.000 vídeos que estão disponíveis lá no canal YouTube, que fala desse projeto, que é único, que é pioneiro e inusitado, que eu estou convocando você aqui, né? Conclamando, solicitando para participar do projeto, divulgar o projeto, participar do projeto. E agora, depois da semana que vem, nós começamos até o fim do ano um trabalho de como trabalhar conosco. Vem participar disso, vem trabalhar conosco. Que a cada dia nós recebemos, ao buscar orientação em Deus, o que nós devemos fazer para dar curso, dar continuidade a esse projeto. Vem participar conosco. Tchau, tchau, um bom dia e até daqui a pouco na nossa reunião aí de sexta-feira, na nossa reunião de conselho aqui da empresa Dynamis e que inclui aqui a academia também. Tchau, tchau.